Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje vamos falar um pouquinho sobre o caso que ganhou o Brasil, o famoso caso do estupro culposo. Se você quer entender, afinal de contas, o que é isso e como aconteceu essa história, fica comigo. O caso do estupro culposo ganhou o Brasil nessa semana graças à importante reportagem do The Intercept Brasil, mostrando mais uma vez os absurdos que envolvem o judiciário brasileiro. O caso é bastante conhecido em Santa Catarina. Envolve uma menina, uma blogueira, uma influencer digital que trabalhava divulgando festas, sendo abusada sexualmente por um dos playboys mais ricos de uma das famílias mais poderosas de Santa Catarina. Trata-se, obviamente, de um caso repleto de contradições sociais, de controvérsias jurídicas e sociais. Eu não sou a pessoa mais habilitada para falar sobre as controvérsias jurídicas do caso, mas eu posso falar um pouquinho sobre as controvérsias sociais que envolvem esse caso. Afinal de contas, poucas pessoas sabem, mas Santa Catarina funciona uma espécie de feudo. A gente costuma falar muito sobre o coronelismo no norte do país, na região nordeste, mas Santa Catarina não foge muito disso. De tal forma que famílias ricas, poderosas, como o caso da família do garoto acusado de estuprar a Mariana, com relações importantíssimas no meio jurídico, no meio político, no meio econômico. Então, quando esse caso veio à tona, ele envolveu, por exemplo, trocas de promotores, trocas de delegados, atraso nas investigações, foi decretado um certo segredo de justiça, o sigilo de justiça, que é muito incomum nesse tipo de caso, e como nós vimos pelas cenas que o The Intercept mostrou para o Brasil, e obviamente eu não vou reproduzir ela aqui no canal, a Mariana se viu então sozinha no meio de 4 homens e sendo basicamente humilhada, sendo de fato humilhada pelo advogado da defesa. Obviamente todo mundo merece ter um direito a um advogado de defesa. Isso aqui não é questionável pelo Sociologia Antes que Acabe. O que se questiona, obviamente, é a forma como o advogado tratou a Mariana, que naquele momento deixou de ser vítima e basicamente transformou-se em culpada. O que traz à tona todo aquele debate que existe no Brasil e no mundo sobre a chamada cultura do estupro. Pois bem, a polêmica envolve, então, obviamente, a atitude do advogado, a atitude agressiva e ofensiva do advogado, a atitude passiva do juiz que deixou o advogado fazer aquilo que fez com a Mariana, mas, sobretudo, a sentença, a defesa, ou melhor dizendo, a tese defendida pelo Ministério Público, que ficou conhecida no Brasil como a tese do estupro culposo. Obviamente não existe na legislação o estupro culposo e obviamente também a promotoria não usou, o Ministério Público não usou em momento nenhum na sua tese a expressão estupro culposo. Obviamente essa ideia foi a maneira como a sociedade e como os especialistas interpretaram a tese do Ministério Público. E vejam só que interessante, existem certos casos que quando você tenta melhorar, quando você tenta ajudar, você acaba piorando, assim, porque há coisas que não tem como ser defendida. O Ministério Público catarinense soltou uma nota, e eu vou ler alguns trechos dessa nota para vocês, está compartilhada nas minhas redes sociais. Falando nisso, quem não me segue nas redes sociais já podem me seguir, @Thiago Siegel no Insta, @me sigam no Twitter. E nessa nota aqui, o Ministério Público tenta defender a posição da promotoria e acaba justamente piorando, né? O que me lembra de uma frase importante de Shakespeare. A rosa teria outro cheiro se não tivesse esse nome. É basicamente isso que o Ministério Público tenta fazer. Tenta dar um outro cheiro ao estupro culposo, porque esse nome não existe. Vamos lá, a nota diz, entre outras coisas, a seguinte: não é verdade a informação de que o promotor de justiça manifestou-se pela absolvição do réu por ter cometido estupro culposo, tipo penal que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Salienta-se ainda que o promotor de justiça interveio em favor da vítima em outras ocasiões. Óbvio que não são as ocasiões mostradas no vídeo, né? A Promotoria de Justiça da Capital, que atuou no caso, reafirma que o combate de forma rigorosa à prática de atos de violência ou abuso sexual. Tanto é que ofereceu a denúncia criminal em busca de formação e de elementos de prova em prol da verdade.
Cabe ao Ministério Público, na condição de guardião dos direitos e deveres constitucionais, requerer um encaminhamento tecnicamente adequado para aquilo que consta no processo, independentemente da condição do autor ou da vítima. Portanto, a manifestação pela absolvição do acusado por parte do promotor de justiça não foi fundamentada na tese de, abre aspas, estupro culposo, até porque tal tipo penal é inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. O réu acabou sendo absolvido na justiça de primeiro grau por falta de provas de estupro vulnerável. O Ministério Público também lamenta a postura do advogado do réu durante a audiência criminal. Lamenta tanto que não representou contra o advogado. Lamenta tanto que não repreendeu em momento nenhum o advogado. Poderia ter feito, assim como o juiz poderia ter feito, mas não fez. Salienta-se ainda que o promotor de justiça interveio em favor da vítima em outras ocasiões, que é claro, eles não falam em quais outras ocasiões, né, porque é segredo de justiça. E para finalizar, a cereja do bolo. O Ministério Público de Santa Catarina lamenta a difusão de informações equivocadas, com erros jurídicos graves que induzem a sociedade a acreditar que em algum momento fosse possível defender a inocência de um réu com base em um tipo penal não existente. Como diria Shakespeare, se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Se o estupro culposo tivesse outro nome, ainda assim tem o mesmo perfume. Sabe que perfume é esse? O perfume de merda. Se você der outro nome à merda, a merda continua fedendo como merda. E é isso que o Ministério Público de Santa Catarina tenta fazer com essa nota absurda. Primeiramente, tenta dizer que as pessoas que criticam a postura do Ministério Público de Santa Catarina são ignorantes, né? Os jornalistas especializados são ignorantes, as pessoas que se revoltaram na internet são ignorantes. O Ministério Público tenta fazer o papel de uma espécie de déspota esclarecido. Olha, vejam bem, não foi bem isso, vocês são burros que não sabem ler, porque não existe o estupro culposo. Obviamente a modalidade de crime culposo existe na Constituição, ela é muito importante, ela tem a prerrogativa de dizer que algumas pessoas podem cometer determinados tipos de crime sem ter a vontade ou a intenção de cometer tal tipo de crime. É, por exemplo, a história de uma pessoa que mata alguém dirigindo o carro num acidente, sem estar embriagado, num momento de desatenção, num erro humano, ela acabou matando uma outra pessoa num acidente de trânsito, mas nunca teve a intenção de fazê-lo. Nós temos aqui uma modalidade de crime culposo. Pode acontecer e é importante que a legislação prevê isso. Mas o caso da Mariana ele é muito emblemático, porque ele envolve filmagens que desapareceram, envolvem trocas de membros do Ministério Público, de membros da delegacia, envolve grande poder político, grande poder econômico, grande poder social, inclusive midiático, a elite da elite da elite do poder econômico de Santa Catarina e, em certos casos, até mesmo a elite do poder econômico no Brasil. E mais do que isso, ela envolve... o conjunto probatório está ali. Você tem imagens que mostram a menina subindo para o quarto embriagada, você tem as imagens que mostram ela descendo desesperada as escadas logo depois, você tem toda uma tentativa de esconder outras imagens da festa, você tem, por exemplo, a comanda da menina na festa que mostrou que ela havia tomado apenas uma única bebida, mas ainda assim estava embriagada ou aparentemente embriagada subindo as escadas. O conjunto probatório é muito grande e a tese do Ministério Público não usa a expressão estupro culposo, mas fala que, no caso o acusado, não teria condições de saber se a menina, a vítima, estava querendo ou não estava querendo. Ou seja, se a merda tivesse outro nome, ainda assim federia a merda. É um estupro culposo. Não importa o nome que o Ministério Público tenta dar para essa tese, não importa a maneira como o Ministério Público tenta justificar a tese da promotoria, ela, em última instância, é um estupro culposo. O Ministério Público catarinense fez a defesa do estupro culposo, dando a ele outro nome, ou dando a ele o nome que quiser dar. E para piorar, ainda chama a população catarinense, a população brasileira, de burra, de ignorante, que não foi capaz de entender essa tese. Esse caso ainda vai feder muito, assim como a merda fede muito, esse caso ainda vai feder muito e mostra como, infelizmente, sim, é verdade que nós não podemos confiar no sistema político, cada vez fica mais claro que nós também não podemos confiar no sistema jurídico. De certa forma, isso não é a primeira vez que acontece em Santa Catarina. Nós já tivemos um outro caso de estupro em Florianópolis também,
envolvendo pessoas ligadas a grupos econômicos super importantes de Santa Catarina, que obviamente também foram inocentados sempre por faltas de prova. Então, infelizmente, esse caso não é novidade. A novidade é que a Mariana teve coragem de enfrentar isso. Em certas formas, a gente poderia dizer que ela até foi ingênua a achar que poderia vencer esse caso. Em Santa Catarina, ela não vai vencer isso. Vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. E o mais importante, óbvio, que a internet brasileira, que os criadores que os formadores de opinião não abandonem esse caso. Porque senão a Mariana de fato vai ficar sozinho contra um enorme aparato econômico, social e jurídico. Muito bem, espero nesse vídeo ter ajudado vocês a entender um pouquinho o que é esse tal do estupro culposo. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Não esqueça de me seguir nas outras redes sociais. No mais, forte abraço a todos e valeu!